Olá pessoal, está começando mais um novo episódio na Ponta do Giz, um espaço para conversarmos sobre política, educação e o cotidiano na universidade. E hoje recebemos o professor Alessandro Teixeira Nóbrega, docente da Faculdade da Educação na UERN, associado à ADUERN, Associação dos Docentes da UERN, a Andes-SN, Associação do Ensino Superior Nacional, e em movimentos sociais. É uma honra te ter aqui. E para começar, quem é você na docência e na militância? Muito obrigado pelo espaço. É um prazer muito grande estar aqui com vocês também, nesse espaço aqui, para a gente conversar. Na docência, sou professor na área de Ciências Sociais, nas disciplinas de Sociologia da Educação e História da Educação Brasileira. Faço parte desse conjunto de área da Faculdade da Educação. E na militância política, participo dos movimentos que o sindicato convoca, acho importante para a gente defender nossos direitos, né, de trabalho e condições de vida. E Alessandro, como sua trajetória como professor te aproximou da luta sindical e dos movimentos sociais também? Na verdade, é o contrário, né? Eu inicio no movimento social, fiz movimento estudantil na época que eu fazia o ensino médio e, nesse sentido, sempre me preocupei de ter uma profissão que me desse a possibilidade de continuar a minha participação política, né, nos movimentos sociais. Nesse sentido, juntou o útil ao agradável. Me interessou bastante a vida universitária. É uma vida onde você estuda, onde você debate, né? Então, para mim, isso juntava o que eu fazia na militância. Então, a partir desse pensamento de ter mais tempo para a militância, né, ter condições de fazer a militância política, resolvi então seguir a carreira de professor universitário. Professor, teve algum momento marcante ou alguma experiência que despertou a consciência política e te colocou nessa caminhada? Poxa, eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Eu sempre fui um estudante muito tímido, extremamente tímido, não falava nada na sala de aula, sempre sentei nas primeiras carteiras, extremamente introvertido, né? E tive um professor de português que eu não compreendia o que ele estava querendo transmitir para a gente. Eu era se chama agora nerd, né? Um nerd extremo, né? Então, quando eu tirei notas baixas com ele e estava vendo a possibilidade de ir para a recuperação, porque na minha escola eu nunca tinha ido para a recuperação, então isso para mim era um choque muito grande, né? Eu estava prestes, né, a ter depressão, brincando, né? Por causa dessa situação, foi aí que eu comecei a querer entender tudo que ele estava falando, querer tudo. E aí, para simplificar a história, ele passa uma atividade que parece que desperta para mim o senso crítico, o pensamento crítico. Eu acredito que eu passo a entender o que ele está querendo, a mensagem que ele está querendo passar. E a partir daí, né, eu me perdia. Na escola a gente começou a organizar um jornal, fazendo críticas à direção da escola. E, para simplificar mais ainda, uma vez encontrei ele numa assembleia de professores em Natal. Ele atua na educação básica e eu cheguei perto dele e disse a ele que ele despertou bastante a minha consciência, mas disse a ele que ele não tinha culpa de nada do que eu fiz com a minha consciência crítica. Ele não é culpado das minhas opções políticas. E a gente sabe também que há muitos preconceitos sobre o sindicato. O que te fez permanecer acreditando na organização coletiva? Eu venho da geração de 80, né? Você tem a abertura política e você tem muita participação política na década de 80. Os sindicatos são construídos, os grêmios estudantis são reconstruídos.
Então, na minha trajetória, faz parte da minha formação, acredito nisso, de que a compreensão de que a reivindicação, a luta por melhores condições de vida e de trabalho, né, ela passa pela luta coletiva, né? E aí a importância do sindicato, das organizações estudantis, né, para que você possa lutar coletivamente e conquistar as suas reivindicações. Então, não tenho como me afastar do sindicato. Se afastar do sindicato, para mim, significa deixar de lutar, assim que eu compreendo, deixar de lutar pelos meus direitos, pelas minhas reivindicações, né, pelas melhores condições de salário e condições de trabalho. Para quem está ouvindo, às vezes, o papel do sindicato não é muito claro. Como você explicaria sua importância na defesa da educação pública? Bom, eu individualmente não tenho importância nenhuma, né? Mas quando eu me integro ao movimento da ADUERN, e a ADUERN faz parte, como você bem falou na apresentação, do ANDES, né, que é o nosso sindicato nacional, nós então construímos uma proeminência, um protagonismo importantíssimo. O ANDES é uma entidade sindical de longa história, marcante nas conquistas das reivindicações da universidade pública brasileira, mas nós temos no Rio Grande do Norte também o SINT. O SINT até hoje cumpre um papel super importante, né, na melhoria das condições de trabalho e salário das professoras, mas também, né, a garantia do financiamento público, né, do Estado da educação básica. Então, eu acredito que a minha importância está nisso, de fazer parte desse coletivo, né, que se não fosse ele, né, se dependesse apenas dos governos, a educação pública já estava muito pior do que nós estamos agora. E, Alessandro, quais lutas recentes você destacaria como fundamentais para compreender essa atuação? Atuar está difícil, né, porque os sindicatos estão meio amordaçados, né, em virtude das suas políticas, mas ao invés disso eu vou falar o seguinte, um movimento que na UERN me marcou muito, que foi a época do governo Robson de Farias, né? Fizemos movimentações que eu acredito super importantes junto com as colegas e os colegas da saúde, né? Então, o cerco à Assembleia Legislativa, né? A ocupação, né? De um setor lá do Centro Administrativo em Natal, não me lembro qual é o setor agora, tá certo? O cerco à governadoria, né? Foi importante esses movimentos, né? E na época os policiais também estavam com salários atrasados, então os policiais vacilaram bastante na repressão ao movimento, então, e muitas vezes facilitaram, né, a nossa atuação. Então, esse período, que foi o período da ADUERN, da gestão da Rivânia como presidente, né, a professora Rivânia Moura, que depois foi presidenta do ANDES, né? Então, esse movimento que eu fiz parte, que eu estive junto com os colegas, para mim foi muito importante, foi bastante significativo para a minha vida. E diante dos desafios atuais, tais como cortes, pressões produtivistas, ataque à autonomia, como o sindicato tem se posicionado? O sindicato ele tem a sua direção e tem a categoria, é isso? A direção ela tem eleições de 2 em 2 anos e a categoria vota naquela chapa que ela se identifica a política, não é isso? A direção atual não é a que eu me identifico politicamente. Então, na minha opinião, os colegas e as colegas da direção têm deixado muito a desejar sobre essa questão da autonomia financeira, por exemplo, porque nós tivemos uma repactuação agora, a direção falou que consultou a categoria, mas na verdade não houve uma consulta à categoria sobre qual era a proposta de repactuação que nós iríamos levar para o governo. Então,
na minha opinião, e aí eu estou enfatizando isso, né? Eu sou uma pessoa que tem uma visão diferente da direção, não tenho gostado da postura dos colegas e das colegas. E como a luta sindical se articula com a defesa da democracia no país? Isso é muito importante. A ADUERN faz parte do Andes, né? Faz parte do Andes. O Andes tem constantemente ficado atento à movimentação da ultradireita, não é isso? E tem atuado firmemente, né, na limitação da movimentação da ultradireita. Então, uma das atitudes que o Andes faz, e a ADUERN também, é de ficar atento e, segundo, de garantir a própria democracia interna do sindicato. A partir do momento que eu acredito, que tem uma prática sindical democrática, você está defendendo também a democracia no nosso país, né? Então, eu acho que são essas duas maneiras, né, que o sindicato tem contribuído com a manutenção da democracia atual do país. No cotidiano da universidade, quais são os efeitos dessa atuação nas condições de trabalho docente e na formação dos estudantes? Na atuação docente, a nossa categoria recentemente teve uma conquista muito grande, né? Foi o nosso plano de carreira e salário, que veio junto com a autonomia financeira, né? Então, isso tem levado a uma certa acomodação da categoria, né? Tivemos conquistas salariais, tivemos conquistas, né, de níveis, né, de elevação, né, dos níveis da nossa categoria. Então, isso tem dado um ganho econômico muito grande, tá certo? Então, a atuação do sindicato garantiu, né, isso. Para os estudantes, na minha opinião, há uma movimentação muito difícil dentro do sindicato, o benefício dos estudantes, porque a nossa categoria é muito corporativista, né? É muito corporativista, então ela tem uma certa dificuldade nisso. No entanto, historicamente, né, o asfalto da nossa universidade é graças a um movimento de greve, né, da ADUERN, né? O aumento das bolsas, né, além do movimento estudantil, né, teve também muita pressão da categoria e da direção do sindicato da época, tá certo? Então, é isso. Mas é claro, se tivesse um representante do movimento estudantil aqui, um pessoal atuante do DCE, é claro que eu iria concordar com eles que nós deixamos muito a desejar, tá certo? Mas é próprio de uma categoria mais conservadora, né? Enfim. E para você, Alessandro, o que ainda precisamos fortalecer para ampliar o diálogo entre a universidade, sociedade e os movimentos sociais? Poxa, é uma pergunta difícil essa, né? Eu acho que para fortalecer esses três segmentos, é muito importante os projetos de extensões. E aí tem o Trilhas, né? O Trilhas é uma grande demonstração de como você pode aliar todas essas coisas. Porque você tem a atividade na universidade, você tem as professoras, os professores engajados no projeto de extensão, mas é um projeto de extensão, realmente, eu talvez conheça poucos, é um projeto de extensão que tem professoras e professores da educação básica, tem professores e professoras em vários estados do nosso país. Então, você tem a sociedade também participando. E a coordenadora Edgleuma, né, ela faz questão de participar da praça, né, aquela atividade que a UERN faz na praça, né, e acho que isso dá uma divulgação, faz uma projeção, né, do projeto para a sociedade. Então, eu acho que seria muito puxar a sardinha para o meu lado, né, e para a Edgleuma dizer que o projeto de extensão seria um exemplo de modelo para a gente fazer a integração dos três, né? Mas acredito que é um caminho que poderia ser observado.